Você sabia que, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, mais da metade da população brasileira não leu nenhum livro nos últimos 3 meses? Um dado que acende um alerta importante sobre o nosso hábito de leitura e o contato com a literatura nacional. Gente, para falar sobre a importância da literatura brasileira na formação cultural, no pensamento crítico e na identidade do país, nós recebemos agora no nosso estúdio a professora de literatura brasileira, Thaís Travassos. Seja bem-vinda. Tudo bom, Thaís? Boa tarde. Prazer. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um A gente prazer estar aqui com agradece a vocês. vinda, fica à vontade. Thaís, quando a gente fala das leituras, eu acho que dificilmente, pelo menos as pessoas das gerações Zenta, né, não vão esquecer dos livros que a gente tinha que ler na época da escola. Por que isso tá assim? Por que isso parece tão pesado e ao mesmo tempo curioso, né? Porque a gente fala, eu tinha que ler aquele livro. Eu, por exemplo, alguns eu já não lembro mais da história, enfim. Por que isso acontece, né, nessa época da vida da gente? Eu acho que tem uma coisa que é um problema no ensino de literatura no Brasil, que é a ideia de que desde muito jovem a gente tem que ler esses clássicos, né? E isso não é a coisa mais importante, né? Até vocês me pediram para trazer os livros que eu achava que eram significativos para a literatura no Brasil, e eu trouxe alguns aqui. Legal. E que eles são muito importantes, mas não só eles, né? Eu acho que o mais importante é que a gente crie hábito de leitura e entenda a importância disso na nossa vida, né? Independente se você vai ler o Machado de Assis ou outro autor qualquer, né? Eu acho que tem isso. E por isso, talvez, as pessoas criem um pouco essa distância, né? Mas eu acredito que isso tem uma tendência de mudar, né? Porque... E assim, embora essas pesquisas mostrem que a leitura ainda é muito pouca, né? Se a gente pegar historicamente, hoje o acesso ao livro é muito maior, né? A gente tem muitos clubes de leitura, inclusive em Taubaté, a gente tem um clube de leitura lá da Universidade de Taubaté, que é bastante procurado, né? No curso de letras, as aulas de literatura também são aulas que os alunos gostam bastante, né? Então, acho que tem a ver um pouco com como a gente se aproxima desse conhecimento, né? Acho que é isso que acaba por, às vezes, afastar as pessoas um pouco da leitura. E era uma leitura difícil, né? Assim, de linguagem. compreensão, a linguagem. Então, acho que às vezes isso também perdia um pouco no caminho, né? De não entender exatamente o que eu estava lendo, não compreender, né? O momento talvez não era aquele de inserir esses livros que são mais clássicos, que têm uma linguagem mais... Não sei se adulta, mas uma linguagem mais difícil de compreender mesmo. Né? E às vezes é uma questão de hábito, porque uma das coisas que a literatura vai fazer, mas isso também depende muito de cada autor, né? É uma experimentação com a língua. Então, muitos autores, por exemplo, a gente tem aqui esse livro que é um dos meus preferidos, que é o Grande Sertão Veredas, né? Que é do Guimarães Rosa. Se você pegar ele pela primeira vez, vai parecer uma coisa assim muito, oh meu Deus, o que esse cara tá falando, né? A língua realmente é um desafio. Mas isso não é verdade com esse livro aqui, por exemplo, que se chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ela acabou de entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ele parece um livrão assim assustador, né? Mas ele é um livro super fácil de ler, né? E que, na minha opinião, talvez seja o livro mais importante hoje, assim, né? No Brasil, para a gente entender a formação do Brasil. A história da Kendé, que é a mãe do Luiz Gama, que foi um jurista importante no país. E eu aconselho muito a leitura desse livro. E ele não tem isso, sabe? Essa coisa que essa língua é difícil, né? Como é que não dá para entender, né? Embora a literatura tenha um pouco isso. E o mais importante é a gente se habituar com essa linguagem, né? É uma linguagem que de início causa um estranhamento, mas é uma questão de hábito, né? E também de não ter medo de abandonar o livro. Você não está gostando desse, abandona
e começa outro e vai experimentando que tipos de linguagem que se adequam melhor a você, a sua personalidade, aos seus interesses, né? Eu acho que o lance das palavras, né, que você foi falando, eu lembrei do Aurélio, né? Ficava do lado, às vezes eu ia ler e eu falava, que palavra é essa? O que ela realmente significa? E a gente já pegava o dicionário para tentar compreender. Então isso também é legal, né? Pois é. E tem uma questão também cultural, né? Por conta da época mesmo, né? Então, um dos livros que eu trouxe também é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, né? Esse livro foi escrito no século XIX, né? Ele foi lançado em 1886, então é natural que várias coisas que estão ali sejam estranhas pra gente. E a gente não pode ter medo do estranhamento, né? Eu acho que essa coisa da descoberta de um outro momento histórico, de outras experiências. E como ele estava escrevendo lá no século XIX, para aquelas pessoas aquilo era natural, era vida comum, né? E pra gente, não. Pra gente, às vezes, a gente pega e tem algum estranhamento. Mas esse livro, por exemplo, é um livro divertidíssimo. Se você se insere na leitura, é um livro que você vai dar várias gargalhadas, vai ser um livro engraçado, vai ser um sarcástico, né? Um livro triste ao mesmo tempo, né? Então ele vai... Acho que a literatura tem essa capacidade de permitir que a gente experimente uma vida que na nossa vida comum a gente nunca poderia experimentar, né? Então, eu vou ler uma coisa que eu não conseguiria viver, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes da literatura. Ela permite que a gente experimente em uma vida só várias vidas, né? De um sertanejo do interior de Minas Gerais, no Grande Sertão Veredas, né? De uma mulher que foi escravizada e trazida no Brasil no século XIX, que é a Quendé, né? Vários personagens. Eu gosto muito desse livro aqui, que eu vou mostrar. Para quem, por exemplo, tem dificuldade de começar a leitura, esse aqui é uma ótima dica, que são os contos do Lima Barreto. Eu trouxe os contos completos, mas não precisa ser os contos completos. Pode começar com qualquer um dos contos, e que eles são incríveis. E são curtinhos, fáceis de ler, muito divertidos e, ao mesmo tempo, muito importantes para a gente entender a formação do país, né? O Lima Barreto ele escreveu no começo do século XX, né? Ele foi um escritor muito importante, embora não muito reconhecido no momento em que ele escreveu, mas eu aconselho para quem está começando, querendo se aventurar, assim, começar com os contos do Lima, que são curtinhos, 5, 6 páginas, acho que vale muito a pena. E Thaís, quando a gente fala da literatura infantil, já que na nossa época esses livros eram colocados, claro, com uma boa vontade, mas a gente já nota que eram difíceis. Hoje em dia, quais são os escritores brasileiros que lançam livros que a gente pode inserir nessa parte da infância, que eles vão também aprender e criar um carinho maior pela leitura? Olha, a gente tem muitos escritores de literatura para a infância no Brasil. Né? A gente é muito rico nisso. Eu vou indicar uma escritora que é de Taubaté. Para quem tem filhos pequenos ou quem tem parentes pequenos, crianças. O nome dela é Vana Campos. Ela é sensacional. Ela tem vários livros que têm experimentações artísticas e de linguagem. São livros bem poéticos, são muito bonitos. Mas eu indico também... Tem uma vastidão de escritores. Tem uma escritora que é uma escritora adulta que escreveu o meu livro infantil preferido. O nome dela é Verônica Stiger, né? O livro se chama Onde a Onça Bebe Água. É um livro maravilhoso, aconselho muito a leitura. Ela vai pegar ideias desse outro livro que eu trouxe aqui, esse livro aqui, que não é um livro exatamente de literatura, é um livro de antropologia, mas são as memórias do Davi Copenaua, né, que é um indígena dos Copenaua, que vai contar, e quem escreve é o Bruce Albert, que é um francês, um antropólogo, que ficou vivendo com ele vários anos, recolhendo essa narrativa. Também é muito interessante. E é o ponto de vista desse povo Copenaua que a Verônica Stiger vai usar no Onde a Onça Bebe Água, que é o meu livro infantil preferido. E os clássicos ainda valem a pena, né? Maria Clara Machado, Ziraldo. Sim, claro. Ziraldo, a Ruth coisa, Rocha, né? Ana Maria Machado, todos esses escritores são incríveis, né? Mas eu acho que
eles já estão aí, já é, conhecidos, consolidados, Exato. né? Se você procurar aí online, você vai encontrar o nome deles. Eu quis colocar alguns aqui que talvez legal. não apareçam imediatamente. E a Havana Campos, que eu acho que é aqui da região, e acho que vale. Ela tem uma editora que se chama Editora Cachecol, que também publica outros autores que são muito legais. Quando eu falo da literatura infantil também, eu lembro muito de Monteiro Lobato, que é de Taubaté, né? Sim. As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo é a coisa mais fofa e toda criança conhece. E inserir através desta forma também se torna tudo mais divertido, né? Claro, embora eu acho que o Monteiro Lobato, ele acabou sendo muito mais conhecido pela televisão, né? A gente está aqui... Pelos desenhos, pelas histórias. Pela música do Gilberto Gil, Sim. né? E eu acho que ele acabou... Acho que a literatura dele mesmo, pouca gente lê. Sim. Né? Mesmo na escola, eu acho que tem pouca leitura do Lobato, assim, né? Eu acho interessante, né? Embora aquela dificuldade que a gente falou aqui, né? De, putz, como é que eu vou acessar esse escritor dessa época específica, com um certo tipo de pensamento ou uma linguagem, né? Que às vezes para a gente é um pouco desafiadora e para crianças também, né? Eu acho que com uma mediação adequada dos professores na sala de aula é ótimo. Sim. O que a gente pode fazer para desenvolver esse hábito da leitura, né? Eu acho que antes a gente tinha realmente mais isso. Hoje, talvez por ser mais corrido, a gente lê muita coisa online, mas você não para ler. Porque eu falo, leitura é aquela coisa de parar, né? Sim. Parar para ler e prestar atenção. Qual dica você daria? Eu acho que é um hábito. Eu vi que vocês vão falar sobre esportes para crianças. Então, quando criança gosta de um esporte, aprende, insere isso na nossa vida, quando a gente é adulto, é muito fácil, natural, nadar, né? ou jogar vôlei, né? Ou qualquer outro esporte que a gente pratique, e ler a mesma coisa, né? Você precisa criar um hábito disso. Né? E é isso que você falou, a gente está o tempo inteiro lendo coisas, só que a gente está lendo coisas nesses recortes, né? Eu acho que a coisa de sentar longe do celular, bota o celular longe, deixa no silencioso, né? E essa experiência, e começar com textos curtos, os contos do Lima. Outra coisa que eu gosto muito é poesia. Eu né? também. Drummond é maravilhoso. Eu trouxe aqui... É muito difícil fazer essas listas. Quais são os livros que você acha que são importantes, né? Mas o Drummond, por exemplo, um poema, você vai gastar menos tempo lendo um poema do que, às vezes, vendo uma postagem no Instagram, né? E aí... Não que uma coisa... Eu realmente não acredito que uma coisa seja melhor que a outra, não tem um julgamento de valor, assim. Mas eu acho que é muito legal essa experiência que hoje é um pouco perdida, né, da poesia. Virou uma coisa assim meio careta, né? E eu acho que... E um poema, às vezes você pode ficar vivendo com ele anos a fio, lembrando desse poema e refazendo ele, né? E reconstruindo significados. Então, acho que essa é uma outra dica, assim. Começar por coisas curtinhas e ir aos poucos. E valorizar a literatura brasileira, né? Nós estamos falando bastante do cinema brasileiro, que agora é evidência. E quando a gente fala da literatura brasileira, é conhecer o nosso povo, é conhecer a nossa rotina, a nossa cultura. Quando a gente lê um livro estrangeiro, às vezes a gente não se conecta, né? Porque é uma cultura diferente, uma alimentação diferente, jeito de lidar. E quando a gente lê os escritores brasileiros, é a nossa raiz. O nosso país é gigantesco, né? Sim. E a gente tem muitos artistas no Brasil. Sim. Então, eu acho que é uma forma de realmente a gente conhecer o lugar que a gente vive, porque não dá para conhecer tudo. Pois né? Com certeza. Muito bom. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com os telespectadores de vocês. Obrigada. Volte sempre. Você aí de casa, se tem alguma dúvida, depois manda mensagem pra gente dos livros, que a gente quer saber o livro que marcou sua infância, qual livro você gostava de ler, enfim, né?